Sabe aquela história que a gente ouve de que os povos indígenas do Rio Grande do Norte simplesmente desapareceram? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo para descobrir que essa história não é bem assim. Isso aqui é sobre um apagamento que foi forçado e, mais importante, sobre uma redescoberta cheia de vida. Então, para começar, vamos entender qual foi a versão que contaram para todo mundo por mais de um século. A tal da história oficial do desaparecimento. Pois é, lá no século XIX, figuras de autoridade como o então presidente da província, Manuel de Assis Mascarenhas, vieram a público dizer que os povos indígenas do estado estavam na prática extintos. Uma narrativa que, convenhamos, caía como uma luva para os interesses da elite daquela época. Só que essa história não fecha. Fica a pergunta no ar. Um povo inteiro, com toda a sua cultura e história, pode simplesmente sumir do mapa? A verdade é bem mais complexa. E a gente nem precisa ir muito longe para achar as pistas. A própria terra, o próprio chão potiguar conta uma história bem diferente. Uma história de presença constante e, olha, de muita resistência. Vamos ver essas marcas. E as provas estão por toda parte, literalmente na terra. A arqueologia não deixa mentir. Essas pinturas rupestres, por exemplo, são só uma amostra do que existe em quase 400 sítios arqueológicos espalhados pelo estado. Elas provam uma presença humana de milhares de anos. Para a gente ter uma ideia, 9.400 anos. É tempo demais. Alguns dos locais mais antigos, tipo o Mirador do Boqueirão de Parelhas, têm essa datação. Isso não é pouca coisa. É uma conexão profunda e contínua com esse território. E tem mais. Até a arquitetura dos colonizadores entrega o jogo. Pensa comigo. Por que alguém construiria fortalezas de pedra, as famosas casas fortes, no meio do nada? A resposta é simples, porque eles estavam enfrentando uma resistência poderosa e muito organizada dos povos nativos, como os Tapuia. E as missões coloniais são outra prova gigantesca. Longe de estarem desaparecendo, as comunidades indígenas eram tão presentes e numerosas que viraram um alvo central do projeto colonial, que queria pacificar e controlar todo mundo. Para a gente entender bem essa dinâmica toda, é fundamental olhar para o estado do jeito que os seus habitantes originais viam, basicamente dividido em duas grandes regiões. É essa divisão clássica que a gente vê aqui. O litoral era a casa dos Potiguara, que falavam tupi. Já o interior, o sertão imenso, era habitado por um conjunto de vários grupos que eram chamados de Tapuia. E a experiência de cada um com a chegada dos europeus foi completamente diferente, sabe? No litoral, os Potiguara tiveram contato primeiro, chegaram a fazer alianças com os franceses para negociar. Já no sertão, os Tapuia resistiram com unhas e dentes à invasão portuguesa, o que definiu o cenário de guerra por todo o território. Ok, então fica a pergunta, né? Se as evidências de presença indígena estão por todo lado, na terra, nas construções, nos conflitos, como é que essa história de desaparecimento conseguiu se sustentar por tanto tempo? Agora se preparem para ver como isso foi feito no papel. Vamos olhar os números dos documentos oficiais. Em 1777, os registros mostram que viviam 3.550 indígenas na vila de São José. Passam só 34 anos. Em 1811, na mesma cidade, o número oficial despenca para apenas 311. O que aconteceu aqui? Milhares de pessoas simplesmente evaporaram? Ou será que a caneta do escrivão teve um papel fundamental nessa história? Pois é, e aqui a gente chega no X da questão. Não foi um desaparecimento, foi um apagamento, uma política deliberada feita nos papéis para fazer os povos indígenas sumirem dos registros. E por quê? Para legitimar a tomada de suas terras e forjar uma nova identidade para o Estado, uma identidade que simplesmente ignorava quem estava aqui primeiro. Mas a gente sabe que história e memória são coisas teimosas, elas não se apagam com uma canetada. E essa história não termina no século XIX, de jeito nenhum. Agora a gente vai ver como ela ressurge com força total. E como essa memória sobreviveu? Na boca do povo, em histórias passadas de geração em geração, muitas vezes em segredo. Histórias de violência e de sobrevivência, como esse relato forte do seu Francisco, que foram mantidas vivas. E essa memória, guardada por tanto tempo, virou força, virou ação. Já no nosso século, um movimento poderoso começou a tomar forma. A partir de 2002, as comunidades começaram a se organizar, a ir para a rua e a reivindicar publicamente sua identidade, exigindo os direitos que foram negados por séculos. Então, o que a gente está vendo aqui não é só uma história do passado, de jeito nenhum. É uma história viva, que está acontecendo agora. São comunidades lutando, resistindo
e construindo seu próprio futuro, provando que a sua cultura e a sua presença nunca foram destruídas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é bem curiosa. Quem nasce no estado é chamado de Potiguar, um nome que homenageia um dos seus povos originários. Como pode o nome de um povo ser celebrado em todo canto enquanto a sua história foi sistematicamente escondida? Isso nos obriga a perguntar como a identidade de um lugar é construída, quais histórias são contadas em voz alta e quais são forçadas a ficar no silêncio. A história do Rio Grande do Norte, sem dúvida nenhuma, é muito mais rica e complexa do que os livros oficiais nos fizeram acreditar.